Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma sessão das nossas comunicações. É nosso terceiro dia de evento. Estamos muito felizes com a repercussão e como estão sendo os debates, com essas trocas maravilhosas que estão acontecendo. Vamos para a segunda mesa de comunicação do dia. A nossa sessão, chamamos de sessão 4, Direção de Arte e as Múltiplas Tecnologias. Hoje teremos os trabalhos da Kátia Augusta Maciel, a atuação de diretores de arte em criações transmídia, a Milena Leite, com a linguagem material da cor na direção de arte audiovisual, e uma dupla, Júlia Alencar e Marcela Bezerra, proposta de cenário baseado no imaginário popular do Polo Cultural Estação Ferroviária para o São João do Caruaru em 2022. Lembrando que cada participante vai ter cerca de 10 minutos para apresentar os seus trabalhos. Após a apresentação, a gente abre para debate, para trocas entre os participantes e os ouvintes. E também comentaremos um pouco sobre tudo. A Júlia está representando a dupla aqui, não é isso, Júlia? A Marcela. E fiquem à vontade, vamos fazer a sequência do que está aqui na nossa programação. Vamos iniciar com a Kátia Augusta Maciel. Por favor, Kátia, fique à vontade. Obrigada, Iomana. Muito obrigada a todos aqui presentes, a Tainá, a Beth, todos da organização do evento. Estamos num evento muito bonito. Eu estou me sentindo um pouco alien depois da última mesa, porque todo mundo falando com muita propriedade sobre defender o espaço, né, da direção de arte, tanto em termos científicos, acadêmicos, né, como um campo de pesquisa, e também o espaço na atuação profissional. E a minha fala de hoje, vou compartilhar a tela com vocês, no sentido do que a Tainá acabou de falar na mesa, no final da mesa, né, de tentar expandir e enxergar as complexidades desse campo, Tainá, porque eu vou falar, a minha fala é muito no sentido de reivindicar também um olhar e um reconhecimento para a participação da direção de arte em criações transmídia. Então, para além do set, para além, né, do nosso campo de atuação mais costumeiro, não diria tradicional, sim costumeiro, né, dos programas de televisão, das séries, dos filmes, dos eventos, como a Júlia e a Marcela vão apresentar daqui a pouco, também pensar o espaço da arte nas criações transmídia. Então, para começar, eu acho que é importante esclarecer o que eu estou entendendo por criações transmídia, né, nessa minha fala de hoje. São narrativas complementares, né, que elas pedem elos de ligação, que podem ser, aí é a minha hipótese, eu acho que a minha pesquisa comprovou isso, espero que vocês concordem comigo e até acrescentem, né? Eu acho que esses elos de ligação das criações transmídia podem ser contribuições essenciais da direção de arte, né? Porque elas vão gerar marcações identitárias essenciais para o processo de transmedialidade existir e ser reconhecido como tal. Então, eu vou explicar melhor, né? O sistema transmídia, gente, é aquele conjunto de obras online e offline, né, que são complementares. E aí, por essa complementaridade, eles representam um espaço de decisão expandido para a direção de arte, né? O que é isso? Se a gente pensar, as criações transmídia, elas existem muito antes desse meio virtual e híbrido que a gente vive hoje, né? Os franchises transmídias dos Trapalhões aqui no Brasil nos anos 80, por exemplo, são um grande exemplo do que eu estou tentando falar. Então, não é nada novo, não é nada novo, e é um sistema que mistura obras que estão aí. Você pode juntar, por exemplo, um site com um filme, com uma peça de teatro, com um livro. Então, você tem aí esse sistema transmídia, esse espaço de decisão expandido, muito inspirado nas palavras da Jeanette Murray, quando ela estudou e falou sobre o cyberespaço. Mas, na verdade, eu estou trazendo a ideia da Murray de uma forma mais ampliada.
certo? Então, é isso que eu estou entendendo por sistema transmídia, esse conjunto de obras. E aí, essas reflexões estão presentes, né? Foram uma pesquisa que eu fiz em 2018 que resultou no lançamento desse livro. São 2 capítulos desse livro, então, na verdade, o que eu vou apresentar para vocês hoje é bem condensado, mas o livro está disponível para download gratuito na página do nosso programa de pós-graduação. Eu nem me apresentei, eu sou professora e pesquisadora da UFRJ, do programa de pós-graduação em mídias criativas, PPGMC, tá? E lá na página do PPGMC, o livro está lá em formato de e-book para download gratuito para quem se interessar em conhecer um pouco mais a fundo essa pesquisa que foi realizada lá atrás, em 2018, e publicada nesse livro. Tá? Se você jogar lá no Google direção de arte e transmedialidade, que é o título do livro, né? Espero que dê para ver aí, você acha facinho, tá? E aí, o que é que eu trouxe hoje aqui para a gente conversar mais profundamente? Eu trouxe um estudo de caso que eu apresento no livro, que é um estudo de caso, para mim, tem muito a ver com os afetos, que a Iomana falou na nossa mesa de abertura, né? Eu acho que é um caso de sucesso, que é o Castelo rá né? Inclusive, que a gente vai ter a participação da Vera, né, Hamburger, que foi uma das diretoras de arte do projeto junto com o Clóvis Bueno. Então, acho bem oportuno trazer esse estudo de caso para essa discussão de hoje. Então, o que é que aconteceu? Eu separei alguns trechos aqui que eu quero apresentar para vocês. Isso que vocês estão vendo aí é o diretor, o Karl Hamburger, trabalhando no set do programa de TV, certo? E aí tem alguns elementos que estão presentes aí na construção desse set, desse cenário, né? Que vão se repetir em outras produções que formam esse franchising do Castelo rá tim Só que tem uma particularidade aí que eu preciso esclarecer antes de eu entrar nas questões. O que eu estou chamando de franchising do Castelo rá tim não foi pensado como tal, diferente, por exemplo, de um franchising como Harry Potter, né? Que aí já tem um grupo de produção que do livro pensou o filme, do filme já saiu com o game, e já foi tudo pensado por um mesmo grupo, né? Mas nas minhas pesquisas de transmídia, de transmedialidade, eu percebi que a gente precisa abrir um pouco e não entender a transmedialidade apenas como a criação de um determinado grupo. Perceber que as conexões que formam um conjunto de obras que a gente pode chamar de um sistema transmídia também podem ser reconhecidas e percebidas em um conjunto de obras feito por pessoas, criadores diferentes, diretores diferentes, grupos diferentes de execução, assim, né? Que, na verdade, por conta justamente desses elos de ligação do sistema transmídia, e muito em função da contribuição da direção de arte, terminam criando um franchising transmídia que não tinha sido pensado como tal lá no início, na sua gênesis, tá? Então, acho que é importante esclarecer isso, né? No set do filme, aqui estamos vendo o cenário do programa de TV que foi ao ar entre 94 e 97, se não me engano, mas a gente vai ver um elemento que eu vou destacar, claro, tem outros, né, mas eu vou destacar um para essa minha comunicação de hoje, que é a árvore mágica, essa árvore que tem um papel central no cenário. A gente vai ver esse elemento de ligação. O Rajelski, ela chamou de... Ela, não é ele, desculpa. Ela chamou de um motivo, uma estética, um discurso que vai se repetir, né, em várias criações. Então, eu trago esse elemento identitário da árvore, que é central no cenário do programa de TV, que vai reaparecer. Aí nós estamos vendo o esboço do cenário para o filme. Então, já a transposição, né, do programa de TV para uma outra mídia, que é o filme, Castelo rá tim mantendo esse elemento identitário da árvore e vários outros que vieram do programa de TV, né? A Vera, ela, no livro dela, Arte em Cena, né, ela comenta esse processo que foi de transposição, né, de passagem do programa de TV para o filme, e ela comenta os elementos de ligação e complementaridade foram pensados a posteriori para o filme, né, não foram pensados desde o início.
Então, ela mergulhou no repertório imagético construído para a televisão, e junto com o diretor Karl Hamburger, escolheram quais seriam esses elementos identitários que seriam mantidos na obra cinematográfica. Eu vou ler uma citação dela aqui. Considerando a diferença entre a linguagem televisiva e a do cinema, chegamos à conclusão, junto com o diretor, de que o filme nos ofereceria a possibilidade de entrar no que seria o verdadeiro Castelo Rá-Tim-Bum, como se o castelo que víamos na TV fosse uma ilustração desse castelo construído para o filme. Isso é muito interessante, porque isso é exatamente o que o sistema transmídia nos proporciona, né? Novos mergulhos, novos pontos de acesso, pontos de contato com esse universo diegético, com esse universo quimérico, imaginário, né? Então, a árvore, como eu já mostrei, foi mantida, né? E outros elementos identitários, né? No livro, eu comento sobre uma mega exposição que foi montada também do Castelo Rá-Tim-Bum no Memorial da América Latina, mas eu encontrei também depois, posteriormente à escrita do capítulo do livro, essa mega exposição também, que foi montada, uma baita exposição interativa, imersiva, no MIS, em São Paulo. E achei interessante que até mesmo nessa, eles vestiram, né, essa parede lateral do prédio com um enorme, gigantesco pôster da exposição. A exposição ela aconteceu presencialmente lá no MIS, foi uma das exposições mais bem-sucedidas do espaço lá, né, do MIS, do museu, com mais de 410 mil visitantes. E aí, durante a pandemia, o que eles fizeram? Eles transformaram, novamente, a gente vê o elemento lá identitário da árvore, claro, também os elementos gráficos, né, o tipo de fonte, para colocar lá o título do Castelo Rá-Tim-Bum, o próprio castelo em si, a construção do castelo, e vários outros, né? Mas eu estou focando na árvore como elemento identitário de ligação que constrói esse espaço expandido que é o sistema transmídia, né? E aí eles transformaram durante a pandemia num tour virtual 360 e novamente a gente vê os elementos identitários lá, os personagens, as cores, mas a presença muito marcante dessa árvore cenográfica, né? Que eu acho que dá esse entendimento expandido que eu quero postular, que eu quero propor aqui para a gente pensar junto, esse entendimento mais expandido e inclusivo do trabalho de direção de arte. Isso não é algo que está assimilado ainda no nosso mercado de cinema e audiovisual, ainda mais depois das falas que a gente acabou de ouvir, né? Mas eu acho que é uma situação a ser revista, e é para isso que existem eventos como o Cidarte. Estou já chegando nas minhas conclusões, sei que eu já passei aí 1 minuto dos 10 minutos propostos, mas eu acho muito importante trazer 2 falas, mais uma fala da Vera, né, que ela diz o seguinte: numa situação a ser revista, a participação do diretor de arte na etapa em outras etapas, né, na pós-produção, e aí se a gente expandir na criação de outros universos, de obras conectadas ao sistema transmídia, né, ainda não é uma prática adotada pelas produções nacionais. Ela estava falando especificamente das produções de cinema, mas eu estou trazendo a fala dela, enxergando essa fala dentro desse contexto maior da criação transmídia, né? Ela fala, coloristas, modelistas de 3D, especialistas de efeitos digitais, seguem as orientações do diretor e do fotógrafo, muitas vezes com forte interferência no trabalho anteriormente concebido pela direção de arte, né? Então, eu acho muito importante essa fala dela, claro, ela está falando do cinema, mas a gente tentar pensar que os sistemas transmídia, gente, mesmo que não tenham sido criados pelo mesmo grupo, não tenham a mesma origem, assim, eles fortalecem, são obras que se autofortalecem, porque, sabe, uma pessoa que, por exemplo, não viu a série de TV nos anos 90, 94, 97, mas vê o tour virtual do MIS, se apaixona pelo universo do Castelo Rá-Tim-Bum, depois vai procurar isso no filme, entendeu? Então, há uma retroalimentação, são pontos de acesso, como diz o Henry Jenkins, né, a esse sistema, que eles vão mantendo ativa, como se mantivesse vivo o interesse por aquela obra. Então, para além de um interesse comercial, puramente, né, tem aí todo o interesse artístico, o interesse de fortalecimento dessa obra. E aí a última fala, para fechar, é uma fala do Marcos Flaxman,
Ele admite essa ausência, né, do diretor de arte em etapas posteriores à criação do filme ou da obra de televisão, né? Mas ele chama atenção para que esse momento atual que nós estamos vivendo é um momento que oferece infinitas possibilidades de manipulação, que ele define como uma vertigem maravilhosa. Eu acho essa fala dele lindíssima. Acho que nós estamos realmente nesse momento de uma vertigem maravilhosa, de enxergar essas outras possibilidades e de realmente defender, demonstrar, defender, né, argumentar e ocupar esses nossos espaços, né, de direção de arte, de criação artística. E aí era com isso que eu queria fechar. Eu estou num projeto, eu até trouxe aqui, o meu projeto atual é o Ciclo da Natureza, é um projeto de realidade virtual, de animação em realidade virtual, né? Mas ele tem tá associado a um website também. Então a gente está tendo que pensar tudo isso em conjunto, pensar a animação, pensar o website, pensar as exibições presenciais, a cenografia das exibições presenciais que nós vamos fazer desse projeto, que é um projeto para óculos de realidade virtual, mas a gente está programando também algumas exibições presenciais, não só online. Então, eu estou vivenciando agora exatamente o que eu falei nessa minha pesquisa de 2018. Eu estou tendo que pensar, eu sou a diretora do projeto, então eu estou tendo que pensar essas interconexões, esses elos de ligação online e offline. Estou vivenciando isso agora, queria só deixar esse recado, que isso tudo é muito real e já está acontecendo. Estou no meio dessa vertigem maravilhosa exatamente agora. Muito obrigada, está aí meu contato para a gente se manter em contato. Quem quiser falar comigo depois, vou parar minha apresentação. Obrigada, passei um pouquinho do tempo, já que a gente tinha essa possibilidade. Obrigada, Kátia. Vamos seguir agora com a Milena. Milena, fica à vontade. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Tá bom. Está passando direitinho, porque Tá. naquela hora não estava, então. E agora mesmo passou. Bom, inicialmente eu queria dizer que eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo de estar no Cidarte, de estar aqui participando, mas não só isso, mas de ver a realização desse evento, que sem dúvida é um sonho para todo mundo que pesquisa direção de arte, que se interessa por direção de arte. Eu comecei a pesquisar em 2011 e, de fato, não tinha esse acolhimento, né, que é um evento como esse, e que, se a gente vai observar bem, se eu comecei em 2011, somente mais de 10 anos depois que a gente vai ter um evento realmente voltado para isso, né, para esse campo. Então, é muito lindo a gente ver todo mundo comentando sobre direção de arte, a gente está na nossa vibe, né, no nosso meio. Então, isso é fantástico, porque eu me sentia muito sozinha, muito isolada. Então, eu fico feliz mesmo, agradeço a iniciativa de quem está organizando esse evento, né? Tainá, a Elizabeth, todos os integrantes do NIDA. Bom, a minha fala de hoje, eu vou trazer um recorte da minha pesquisa de doutorado, né? Que eu realizei na Unicamp e finalizei ano passado, 2021. Meu nome é Milena Leite Paiva, né? Sou pesquisadora também do Visu, que já teve alguns integrantes aí apresentando, que é um grupo de pesquisa da UFRB. E a minha pesquisa, a minha tese, na verdade, ela se chama Da Cor Material à Cor Diegética, o pensamento da cor na direção de arte. Mas hoje eu vou falar principalmente de um conceito ou de um pensamento, né, que eu construí, que é a questão da cor material, né, da linguagem material da cor, né? E nessa pesquisa, na verdade, o que eu pesquiso é a inserção da cor, né, nos processos criativos da direção de arte. E eu traço, na verdade, uma pesquisa que está nas fronteiras entre as artes visuais, o design e o audiovisual, porque a minha formação é do design, e aí eu fico o tempo todo buscando essa relação de projeto, né? O projeto está ali o tempo todo dialogando comigo. E é importante também eu colocar que é uma pesquisa realizada em poéticas visuais, né, e processo de criação. Então, tem muito mais
uma visão pessoal, um caminhar pessoal do que mais do que teórico, no sentido de trazer tantos autores, mas sim é uma busca de uma pesquisadora por um processo que fale também pelo seu olhar de mundo, né? Sobre o mundo, sobre a direção de arte. É isso que eu queria colocar antes. Bom, inicialmente, eu acho importante falar sobre a intangibilidade da cor, né? Porque até eu finalizo a minha tese falando isso, que na tese eu busquei tocar o intangível, né? Porque a cor a gente não pode tocar. A cor ela não tem existência material, mas eu tento buscar a partir do momento que eu trago esse conceito da linguagem material da cor, né? Da cor material, né? Para Guimarães, né? Luciano Guimarães, que é o autor que eu utilizo na minha pesquisa para toda a parte de teoria das cores, ele fala que a cor é uma sensação visual causada por um estímulo físico, percebida pelos olhos e decodificada pelo cérebro. Então, esse estímulo físico é a luz, né? Todo mundo sabe disso. A cor ela não existe, de fato, no objeto, né? Ela é construída na nossa mente, no nosso cérebro, né? Mas para a gente é muito forte essa sensação de que a cor é concreta, de que eu posso tocar na cor, né? Que quando eu olho para uma superfície vermelha, eu acho que o vermelho está ali, naquele objeto. E na direção de arte, como a gente mexe com a materialidade, a cor está ali, eu manuseio a cor, eu pego a tinta, eu pego a fita. Então, eu estou criando meus arranjos de uma forma física. E isso, para mim, é muito fascinante, né? Isso daí foi uma coisa que me levou a realizar essa pesquisa, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para uma superfície amarela, na verdade, ela está refletindo uma luz que me traz a sensação do amarelo, né? Que construí na minha mente o amarelo, mas o amarelo não está ali, né? Então, até eu fiquei pensando essa questão de ser tão subjetiva, né? Essa percepção da cor, porque o amarelo que eu vejo não é o mesmo amarelo que o outro vê, né? Isso também nos leva, como diretora de arte, a ter uma percepção mais intuitiva da cor, mais subjetiva, um caminhar mais pessoal, né? Mais intimista até, né? Mas aí, essa questão da linguagem material sempre ficou batendo na minha pesquisa, né? Porque a gente tem tanta sensação da materialidade e como a direção de arte, como a materialidade é tão fundamental na direção de arte, na verdade é a matéria-prima, né? E como é que a cor, ela é um elemento que está ali alinhavando todos esses objetos, esse cenário, todos esses elementos na construção da cena, né? Então, isso daí sempre me impulsionou a pesquisar acerca dessa linguagem material. E aí Guimarães coloca que, de forma corrente, compreendemos a cor como propriedade ou como qualidade natural dos objetos, né? Nós estamos rodeados do mundo físico, né? Nós percebemos o mundo físico a partir da luz e a cor está ali por conta da luz, mas para a gente está tocando em tudo, a gente está vivenciando de forma concreta. Então, ao tingir tecidos, pintar superfícies, maquiar rostos com diferentes matizes, tons, entre outras ações, a equipe de arte parece manipular as cores a partir do contato físico, como coloquei, atribuindo à cor uma materialidade ilusória, né? Porque, na verdade, é uma ilusão, né? E aí, a partir dessa percepção, eu tento construir, né, mapear um pensamento da cor na direção de arte, que eu até construo inicialmente um infográfico, né? Como seria essa trajetória? A direção de arte, o primeiro elemento que eu vou tocar enquanto cor é a matéria, né? Então, a matéria eu considero como uma base cromática, né, da imagem. Então, nós, como diretores de arte e da concepção desse cromatismo do cenário, do figurino, a gente vai dar a base cromática da cena, né? Então, é isso que eu coloco como uma proposição na minha tese, né? E aí, claro que até chegar à superfície da imagem, né? Aí há várias camadas da iluminação, a pós-produção, que a gente sabe que tem intervenções na cor, né? E até chegar a essa superfície, que é essa imagem pronta, mas que a base está ali, ainda que sob camadas, né? Mas ela está ali. E a base que quem coloca é a direção de arte, né? E aí, então, eu construo na minha pesquisa conceitos cromáticos, né? Para esse pensamento da cor, né? Não vou, claro, por conta do tempo, descrever cada um, mas eu
só vou assinalar, né? O que seria a cor material? Seria esse cromatismo dos elementos materiais da cena. Esse cromatismo que eu vou manipular no momento que eu estou montando o set, no momento que eu estou organizando, estou pensando, né, nesses elementos, né? Claro que aí entra também questões narrativas, perceptivas, estéticas, tudo isso junto. É muito complexo quando a gente se fala da criação artística, né? Então, a cor está em tudo isso. A cor está na narrativa, a cor está na criação estética, a cor está no olhar pessoal, né? Um outro conceito seria a forma-cor, né? Quando eu crio essa cor no set, e essa cor ela se expande, né? Na visualidade. Então, por que determinados filmes, filme da Almodóvar, por exemplo, porque o vermelho é tão intenso, porque o amarelo é tão intenso, porque essa cor, ela se expande. E aí eu defino isso como uma forma-cor, né? Porque a cor está ligada a uma forma, então há um desenho ali, né? E um outro conceito é a cor diegética, né? É aquela cor que ela está alinhada de tal forma aquela narrativa que ela é diegética, ela faz parte daquela narrativa. Elas são muito uma depende da outra, né? Mas hoje eu vou falar mais dessa questão da cor material, que é o que eu trouxe para o CIDART, né? Então, a cor material, como eu coloquei, é a base cromática da cena, né? Ela estrutura a composição dos elementos cênicos, ao estabelecer relações entre superfícies e texturas, espaços, volumes, dimensões e planos. Aí entra a relação figura e fundo, né? A cor está ali, está o tempo todo criando essas relações, né? E na imagem final, ela tá muito bem estabelecida, por isso que eu coloco que essa cor material, ela desenha o espaço da cor na imagem. Então, cada cor, ela vai ter um espaço, né? E há diretores de arte que trabalham muito com esse espaço da cor, né? Conseguem entender como é possível construir imagens com cromatismo que vai narrar a história, mas também trazer uma imersão do espectador nessa imagem. Então, esse espaço da cor uma construção também da direção de arte e que vai ser fundamental, né, no resultado final da obra, né? Então, a cor material é um elemento de experimentação cromática da direção de arte, assim eu coloco, né? Então, quando eu falo de cor, essa experimentação é fundamental, né? Não apenas a gente escolher paletas de cores a partir de elementos já prontos, ou paletas que a gente vai buscar na internet, mas também paletas que eu consiga extrair da própria materialidade que está ali dada, uma materialidade que está à nossa volta, porque a direção de arte, da mesma forma como a gente vive o mundo, a direção de arte, ela olha ao seu redor e ela encontra ali as referências, né, a elementos que vão auxiliar nessa construção estética do projeto de arte. Então, essa cor material, ela é um importante elemento de experimentação cromática. E aí essa experimentação cromática, ela vai ficar visível, ela vai se expressar justamente na criação da paleta de cores, né? E aí na minha tese eu até estruturei, né? Na verdade eu sistematizei, né, uma metodologia de criação de paleta de cores e posteriormente eu iniciei um projeto de criação de paleta de cores que tem como base essa concepção da cor material, como uma base, como elemento de experimentação cromática, né? E aí algumas pessoas até já viram apresentar esse trabalho na Socine e na minha doutorado, inclusive. Mas aí, por conta disso, eu criei um argumento, um roteiro, que se chama Sanjo, e que eu escrevo esse roteiro pela perspectiva da direção de arte. O que seria essa perspectiva? Em que a materialidade ela vai estar em evidência, né? Ela vai estar na superfície dessa proposta imagética, que essa imagética que ainda está na minha construção, no meu imaginário, mas que ela está lá, né? Então, só para simplificar, Sanjo, a personagem do filme, que é Sanjo, uma menina, ela vai transitar entre o século XIX e o século XXI, né? Como é que eu vou trabalhar isso na direção de arte, nessa construção de uma paleta de cores que tem como base a materialidade, né? Essa cor material? Então, que referência eu tenho ao século XIX? Eu só tenho essa aquarela, né? É a única coisa que eu tenho do século XIX. Porém, eu posso
eu fui, né, ao casarão, esse casarão que é o cenário que vai abrigar o espaço cênico das ações no século XXI, como ele está hoje, né? Então, como ele está hoje, ele fala de como ele estava ontem, né? Com várias camadas de tempo, né? Várias camadas de ruínas, de degradação, mas a cor, ela está ali de alguma forma. Essa cor que narra, essa cor que traz essa atmosfera dessa época, né? Então, eu fui nesse casarão, eu busquei entender que cor tinha, que cor material havia, né, nessa estrutura arquitetônica. Então, de certa forma, esse casarão, que no século XIX ele era suntuoso, ele era muito elegante, luxuoso, né? E aqui está falando em Salvador, né? Nem situei, porque eu estou preocupada com o tempo. Mas esse casarão ele é situado em Salvador, num bairro chamado Soledade, que no século XIX era visitado por muitos estrangeiros por conta da vista para Baía Todos os Santos. Então, aqui, por exemplo, a gente é um jardim do casarão, jardim ao fundo, né? É um solar, na verdade, um solar, quando você entra no casarão, você tem passagem direta para o jardim, porque o jardim é um elemento fundamental na arquitetura, né? Então, esse jardim, ele dava uma vista, né, para a Baía de Todos os Santos. Então, era visitado por muitos estrangeiros. E aqui, essa aquarela, inclusive, é pintada por um estrangeiro. Então, essa suntuosidade, esse luxo, porque o dono desse imóvel, desse casarão, ele era um dos homens mais ricos. Só avisar do tempo. Do tempo, tá? Ele se transforma nessas ruínas de hoje, né? Então, como é que eu consigo capturar essa cor, né? Essa cor, essa base material. Então, eu fui a campo e eu capturei essas imagens que falam um pouco dessas ruínas, essas cores que estão lá nas ruínas e que vão trazer paletas para mim. Mas eu, não satisfeita, eu tentei extrair amostras dessas ruínas, uma tentativa de tocar nesse tangível, né? Porque o amarelo, né, o ocre que está aqui, ele não existe materialmente, né? Mas ele está aqui, eu vejo. Então, essa daqui é uma base para a minha criação de paletas, né? Então, aqui são algumas amostras, né, que eu coletei. E, por fim, aqui também do azulejo, né, de português, que ainda existe lá nas ruínas, né? E, por fim, eu construí propostas de paletas, são as primeiras amostras de um projeto que ainda está em processo, né? Bom, finalizo aqui, gente, essas são as minhas referências, né? E muito obrigada, desculpe passar o tempo da apresentação. Nem se preocupe, o seu projeto é incrível, esse processo. A gente conversa melhor sobre ele depois. Vamos. Tá bom. Júlia, fica à vontade. Olá, minha gente, bom dia. Muito bonito ver todos vocês conversando. Milena e Kátia. Eu sou estudante de design da UFPSA. E aí, como a Milena estava falando, a gente sempre busca essa parte muito do projeto, né? A gente tenta fazer design por design e sempre ter aquela justificativa. Mas quando Marcela me falou a respeito do Cidarte, a gente desenvolveu um projeto daquilo que já existe na nossa região, que é a cidade cenográfica para o São João de Caruaru. A gente já tem isso, a gente já vive isso há muitos anos, mas a gente percebe que não tem nada muito fixo. Ela sempre muda, é uma cenografia que sempre muda e não atende sempre o mesmo público todos os anos. Então, seria legal a gente ter uma identidade para isso, que fosse sempre a mesma, ela fosse melhorando, mas que ela não mudasse muito e que passasse a realidade do interior de Pernambuco e da nossa cultura. Então, o meu trabalho, o nome dele é A Proposta de Cenário, baseado no imaginário popular do Polo Estação Ferroviária, para o São João de Caruaru em 2022. No meio dessa pesquisa, a gente teve algumas dificuldades devido à pandemia, e também porque o local da estação ferroviária, ele passou a ser a extensão da Via Parque. Então, o que a gente tinha de plano, eles fizeram de muitos altiplanos, né? A gente foi vendo que eles utilizaram
para fazer pistas de corrida e tal, então a gente tem que se utilizar disso agora. Vai colocar cenário em cima disso. Em design, a gente estuda direção de arte voltada para publicidade, então é completamente diferente para mim estar vivendo em cenografia. Foi tanto que quando Kátia falou de Vera, eu disse, foi ela mesma que eu utilizei para poder me basear direitinho. Então, basicamente é isso. Eu utilizo as propostas de imaginário de Gilberto Duran. Tainá, você consegue espelhar a minha apresentação, por favor? É basicamente isso. A gente tenta colocar na nossa imaginação do que a gente tem da nossa cultura. E foi basicamente isso que a gente utilizou para poder dar início. Esse é um projeto bem de berço. Está estudando como é que pode fazer, como é que pode dar continuidade a esse projeto, mas no momento o que a gente tem são algumas proposições e algumas ideias baseado nesse livro maravilhoso que é o Arte em Cena, de Vera Hamburger. Tem algumas coisas que eu desejo falar a vocês, que o projeto ele se inicia na tentativa de ilustrar as vivências. Uma cidade de época, contando com as casinhas, tudo de época, com cores que chamem a atenção dos turistas e que traga para o São João a nossa identidade mesmo e a nossa cultura. O projeto ele se inicia, como eu já disse, a partir do que já existe. Pode passar. A partir do que já existe, essa daí é Marcela, sou eu. Marcela é doutora, minha professora. Pode passar. Essas foram as bibliografias utilizadas. A gente utilizou a psicodinâmica das cores a partir de Farina para a gente poder escolher direitinho as cores a serem utilizadas nas casinhas. E a gente também viu a parte da argumentação de Vera em relação à parte de cenário, que eu vou citar mais à frente, e tem o imaginário a partir de Pita, mas são as ideias de Gilberto Duran. Então, pode subir. A gente tenta fazer um resgate cultural, porque a gente entende que a festa junina é a nossa identidade, é a característica que Caruaru tem para passar para o mundo. A gente é citado em muitas músicas a partir disso e da nossa cultura, da nossa feira. Então, o imaginário popular ele é realmente tudo que a gente tem para se basear e dizer o que nós somos. Então, nada mais justo do que a gente trazer essa experiência para a pessoa que está vivendo. Como a gente também tem a parte das festas e dos shows, a estação Polo Ferroviário, que é um dos polos de São João, apesar da gente ter mais de 56 polos, ele fica bem no centro da nossa cidade. Então, ele é a ponte entre onde os carros normalmente param para ir para as festas e o local que é o pátio de eventos de Luiz Gonzaga. Então, seria mais ou menos uma imersão na cidade cenográfica, onde o turista ele passa pela cidade com todos os elementos que a gente tenta trazer e para chegar até o pátio de eventos. Então, seria mais ou menos uma visita em que tanto os visitantes quanto a população passasse, se identificasse, se sentisse pertencente à nossa cultura. Citando Duran e Pita, o imaginário nessa perspectiva pode ser considerado como a essência do espírito, à medida em que o ato de criação, tanto artístico como de tornar algo significativo, é impulso oriundo do individual ou do coletivo, completo de corpo, de alma, de sentimento, de sensibilidade, de emoções. É a partir de tudo isso que o ser humano existe. Agora, a partir dos conceitos de Vera, eu vi ela falando a respeito de como criar uma cena. Então, ela utiliza de 7 elementos que eu vou estar citando para vocês, e esses elementos, eles são elementos visuais poderosos, segundo ela. São capazes de levar o espectador muito além da ambientação e dos personagens.
A vivência de suas formas coloca em jogo tanto as sensações criadas por suas características plásticas, quanto a elaboração de significados a partir de referências históricas e socioculturais que os simbolizam. Então, levando em consideração esses 7 elementos, a gente vê a luz, a cena, o cenário, os personagens, a figuração e os veículos que são utilizados. No nosso caso, a gente vai estar utilizando a igrejinha, que é o símbolo do casamento matuto, as casinhas, vai ser também utilizado o trem, para poder simbolizar a estação ferroviária, e a gente também vai contar com a disposição de polos culturais. A gente tem nesse local também o polo das quadrilhas, que é uma estrutura mais rígida, mas que dá para ser desmontada, que a gente tem as apresentações, tem também alguns locais que pode ser utilizado para comercialização. A gente sempre conta, todos os anos, com a tapioquinha do amor, rosa doceira, que é característico do nosso São João, e também a gente dá visibilidade para os artistas da terra, com o polo de cordel, de literatura de cordel, né, que é muito comum aqui na região, e o teatro de mamulengos para o artista da terra, que é Seba. Ele faz algumas apresentações durante o São João. As considerações finais desse projeto é que ele se delimita à criação de uma cidade cenográfica, tendo suporte para a infraestrutura apenas no período de seu uso. O cenário tem como premissa a recriação do local de época de forma fidedigna e sugere que, para a publicidade acerca disso, locais específicos para retirada de fotos, causando um maior interesse da interação do público com o local. Não está previsto nessa nossa pesquisa que a manutenção desse material, mas a gente prima que ele fique por muitos e muitos anos, à medida que ele passe realmente a ideia de pertencimento, por assim dizer. A metodologia utilizada nesse projeto, ela vislumbra a durabilidade e o acabamento do cenário, tendo em vista as análises feitas a partir do ano de 2019. Será fidelizado à realidade da cidade do interior, embora traga consigo cores que chamem a atenção do público para uma maior interação, indivíduo e paisagem. É isso, minha gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Júlia. Gente, a gente tem uma mesa que, a princípio, parece muito diversa, mas eu acredito que estamos com pontos muito em comum e terminamos levantando questões bastante interessantes para se discutir, para se desdobrar. Eu vou falar bem rapidamente assim, algumas questões que eu acredito que sejam interessantes na fala de cada um, e vou abrir para que o público também interaja, pergunte e a gente possa, né, adentrar esse debate, que eu acredito que vai ser muito frutífero. Na fala de Kátia, eu queria comentar sobre a questão, né, o que ela traz me remeteu a uma coisa até um pouco polêmica, ou mesmo assim interessante para pensar sobre a direção de arte aqui, que é a figura do production design, né, que está associada à produção ali do audiovisual dentro do cinema, mas ele também vai extrapolar e vai pensar sobre outras coisas para além da construção visual específica do fílmico, né? Assim, que é uma coisa que é própria ali de um contexto mais americano, mas que a gente vem gradativamente absorvendo. Isso falando de um audiovisual especificamente cinematográfico, né? Ou de uma direção de arte especificamente cinematográfica. Mas aí é interessante trazer esse transbordamento também da direção de arte para outros espaços, né? Que eu acho que é exatamente isso que está aqui e que a gente vê nas falas, não só pensar nessa direção de arte para cinema propriamente dito, mas para todas as outras formas audiovisuais possíveis, inclusive na cenografia efêmera, né? Que é o que traz Júlia, pensando nessa construção visual ali para o espaço da festa de Caruaru. E outra coisa também que Kátia traz é a questão das várias etapas da direção de arte, né? Principalmente na pós-produção, né? Como
a direção de arte, o diretor de arte se coloca nesse lugar. E também a questão do transmídia, né, que é uma questão até que é interessante se falar, né, que cada mídia, vamos dizer assim, ela é feita por um diretor de arte diferente, mas que existe uma identidade visual que vai meio que perpassar todas elas, né, e aí essa identidade visual termina sendo algo a se pensar, né, como é que foi feita essa criação de fato, é uma criação coletiva, né, ou cada um contribui um pouco para isso. Enfim, é um questionamento que eu acho que é interessante se desdobrar, assim. Na fala de Milena, Milena, eu acho que eu já tinha visto uma apresentação sua, acho que na Socine, e o seu trabalho eu acho super emocionante, assim, é um trabalho que eu vejo e que eu me emociono, porque eu acho belíssimo, assim, eu tenho uma fruição estética na sua apresentação. É muito bonita a forma como você captura e propõe uma articulação de cores com essa questão da plasticidade real, né, do que é próprio de cada espaço e do que esse espaço pode proporcionar, né, para o diretor de arte, para esse processo criativo, e como esse processo se torna uma troca, né, de vivência desse espaço, de captura dessas materialidades, transformação dessas materialidades numa paleta de cores. Acho belíssimo o seu trabalho e acho esses conceitos que você traz uma contribuição super potente para o estudo de cores dentro da direção de arte brasileira. Né? E acho que, inclusive, você fica à vontade para falar mais, o que você não conseguiu falar na apresentação, né? Pode usar o nosso tempo também aqui para concluir, porque eu acho importantíssimo. E, Júlia, acho massa que você traz sobre essa cenografia efêmera, né, que é algo que perpassa a direção de arte na prática do dia a dia do fazer fílmico, assim, se a gente pensar a cenografia dentro do cinema em si, ele é uma cenografia efêmera voltada para uma filmagem específica, né, mas quando ela está no mundo, dentro de eventos, ela muda ali o paradigma, o uso daquele elemento visual. E aí você traz a questão do imaginário popular, que eu acho que é algo muito rico também, muito caro, importante para se pensar na construção da direção de arte, né? Tanto nesse contexto como no contexto do cinema propriamente dito. Né? Assim, trabalhar com o imaginário popular é algo muito, ao mesmo tempo, muito delicado, porque a gente precisa entender que imaginário é esse, para quem a gente está trabalhando, o que a gente vai estar construindo, os estereótipos, né, e tudo mais, mas também, ao mesmo tempo, é trabalhar com a questão muito do afeto, de uma construção de pertencimento, né, de lugares. Não sei se todos conhecem essa festa a qual ela se referiu, que é o São João de Caruaru, que é a maior festa de São João no Brasil, que acontece há décadas, né? Então, tem uma expansão regional, nacional e até internacional muito forte, enfim, e tem uma construção que é feita anualmente nesse espaço dessa festa, né? E aí eu acho que elas estão exatamente refletindo sobre esse lugar e aí tratando com essa questão do imaginário popular e das representações desse espaço, que isso é um ponto bem interessante que eu acho também que dá muita margem para se discutir. Mas, enfim, né, vamos abrir, queria ouvir vocês, por favor, se manifestem, vamos trocar. Vocês querem Iomane, Oi, pode falar. eu acho que você conseguiu tocar ali nos pontos principais. Realmente, a minha intenção com essa pesquisa, com essa fala de hoje, é provocar mesmo. É justamente provocar essa reflexão, né? Provocar esses novos entendimentos. Gostei muito da tua palavra, transbordar, né? Acho que é bem por aí. Eu também tive uma experiência de estudo no exterior, passei muitos anos, né? E a minha formação, antes de começar a pensar a direção de arte, foi na linha do production design, né? E até achei bem estranho na época, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para o Brasil em 2008, né? Que não tinha exatamente uma tradução disso, né? Porque é diferente o que o production design faz no cinema anglo-saxão, digamos assim. Eu estudei na Inglaterra, não é? Não foi nos Estados Unidos. Fiz um período nos Estados Unidos também, mas estudei mais na Inglaterra.
E a maneira como eles entendem o production design é um pouco diferente mesmo do que se entende aqui como diretor de arte, né? Agora que eu acho que em algumas produções aqui no Brasil estão não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu acho interessante, acho que a gente não, antes de torcer o nariz, porque é anglo-saxão, a gente tem que pensar o que é bom e o que é ruim nessa proposta, né, do production design, que é aquela pessoa que pensa o conceito e ela fica numa posição que, aí foi que eu falei na minha, até está no meu resumo expandido aí, e no meu texto do livro, entender, é como um showrunner, né, o production designer, ele é como um showrunner, né? Só que um showrunner voltado pela perspectiva de uma direção de arte. Né? Então, é a pessoa que vai pensar o conceito, as visualidades, as cores, as texturas, enfim, e vai pensar esses tecidos, né? essa teia de ligação, né? De construção. E eu acho que, em algumas produções, não vou dizer em todas aqui no Brasil, o espaço realmente da direção de arte fica muito reduzido, se perde um pouco essa perspectiva, que eu acho que é uma perspectiva que a gente devia buscar, sabe? Aí, na época que eu voltei para o Brasil, eu tentei traduzir como desenho de produção, mas aí desenho de produção aqui no Brasil não tem nada a ver, é a parte financeira, né? Então, a gente não tem exatamente uma tradução, a gente tem uma confusão de entender esse papel, e que termina sendo limitante, porque aí o papel do diretor de arte também fica um pouco confuso aqui no Brasil, aí a gente fica meio nesse limbo, né? Eu nunca trabalhei profissionalmente como diretora de arte, certo? Mas eu ensino direção de arte desde que eu entrei na universidade em 2002, né? E nas minhas produções, eu atuei, nas produções que eu realizei lá na Inglaterra, eu atuei como production designer. Agora, no Ciclo da Natureza, estou atuando como diretora geral e production designer, entendeu? Então, eu fico sempre misturando essas coisas. E aí, eu acho que essa é uma provocação que já está na hora da gente começar a fazer. Como é que a gente vai instituir esse lugar aqui no Brasil? E a minha fala, estudando a transmedialidade, é um pouco para provocar isso mesmo, para mostrar que não só no cinema e no audiovisual a gente precisa desse lugar, mas até transbordando para outras criações, transmídia ou não, criações como a da Júlia, né, de cenografias, offline, digamos assim. Né? Então, eu acho que é uma discussão que a gente precisa realmente trazer, e o espaço é esse aqui mesmo. Então, era isso que eu queria falar. É nesse sentido que eu coloco o diretor de arte como um showrunner no meu texto lá no livro, entendeu? É isso. Obrigada, Kátia. Vocês querem comentar, meninas, alguma coisa? É muito interessante a gente falar de design e falar de direção de arte, porque quando eu cursei a cadeira, a gente fez, como eu havia dito, voltado para a publicidade. Então, a gente tem a vivência em relação a mercado e essas coisas. E um diretor de arte, mas não um cenografista. Então, foi um desafio muito grande. E quando você falou a respeito de falar de imaginário, a gente sentou e disse assim, ok, é o meu imaginário, é o nosso imaginário, nós duas, ou vai ser o imaginário de algumas outras pessoas. Então, a gente sentou, conversou, entendeu o que era a cultura local para cada pessoa e o que eram os pontos em comum. Então, a gente achou legal fazer essa conversa antes de desenvolver ou de pensar qualquer parte, porque a gente queria realmente que as pessoas se sentissem pertencentes. Então, a gente tomou esse cuidado. Mas é muito interessante se utilizar de um espaço tão grande para criar uma cena e ainda fazer com que as pessoas se sintam pertencentes, porque não vou falar de figurino, não existe figurino, mas é tão bonito ver que todas as pessoas tiram todos os anos aquela camisa xadrez guardada do fundo do guarda-roupa para poder ir prestigiar a nossa festa. E a gente tem esse pedacinho ainda vivo, mesmo depois de 2 anos sem esse contato com as festividades juninas. Representa muito para a gente. São João, ele lembra a época da chuva, e aí a gente
precisa muito da nossa região. Então, nada mais justo do que celebrar. Obrigada. Eu concordo com a Kátia, né, quando ela fala do Production Designer, porque, assim, eu até... Esse é um assunto muito polêmico, que eu já vi várias pessoas defendendo que é a mesma coisa, outras não. Mas, assim, como eu tenho uma formação em design, e essa questão do projeto é muito forte, né, na minha formação, eu percebo que há, sim, a diferença na medida que você começa um projeto e você vai até todas as etapas, até o final, né? Seja ele qual for. Então, essa é a diferença do designer lá, do anglo-saxão, né, que você colocou. Porque aqui a tendência, eu não estou afirmando, porque acho que cada produção é a produção e as coisas estão mudando, né, pelo que eu estou percebendo. A tendência é o diretor de arte e até a produção do set. Então, na maior parte das vezes, ele não participa da finalização dessa imagem, né? E aí, entrando na questão da minha pesquisa, ele não participa da correção da cor, por exemplo. Então, muita coisa é alterada nessa base cromática aí que eu coloco, que é o diretor de arte que pensa. Então, o production design, ele vai pensar, ele vai estar em tudo. O olhar dele, conceitualmente, vai estar em todas as etapas. Então, essa é a diferença, né? E eu enxergo como um avanço, realmente, que a gente tem que começar a pensar em trazer. Vai continuar sendo o diretor de arte, mas ele é uma questão de ampliação de espaço na produção fílmica. E é isso que a gente está lutando o tempo todo, na verdade, é essa que a fala da outra mesa coloca, essa valorização. Então, a partir do momento que a valorização vem, a valorização em termos de interferência conceitual, de espaço de trabalho, de set, aí ele vai se tornar, pouco a pouco, um production designer. Eu acredito que seja assim. E aí sim vai ser design, né? Então, essa questão do projeto que contempla todas as etapas. Então, desde o início, ele vai estar com um conceito que vai ser visto lá na imagem final, né? Mas da maneira que tradicionalmente é feito no Brasil, talvez esse conceito do diretor de arte pode ser alterado, né? Tem espaço para ser alterado pelo diretor ou por outros profissionais na imagem final, né? Então, essa é a minha opinião sobre essa questão do production design, e eu concordo plenamente, né? Trazendo para a minha questão da cor, né? Eu tive muita dificuldade quando eu comecei a pesquisar a cor, de trazer para a direção de arte, porque no mestrado, eu fiz mestrado em multimeios, lá no Unicamp mesmo, e aí eu comecei a pesquisar a direção de arte. Tinha feito cursos em São Paulo, eu fui morar em São Paulo, na verdade, sou de Salvador, e estou aqui agora. E eu fui morar em São Paulo, então fiz cursos com a Vera Hamburger, inclusive, e aí eu comecei a me interessar, que eu queria academia, me interessei para a direção de arte. Em 2013, entrei no mestrado, então naquela época não tinha muito material, né? O livro da Vera Hamburger nem tinha sido lançado, já havia Google. Inclusive, eu lembro que encontrei um texto sobre essa questão de design e produção e me interessei, mas é uma coisa que ainda está precisando de pesquisa sobre isso, né? E aí, quando eu entrei no doutorado, eu entrei no grupo de pesquisa sobre cor, né? Então, era sobre cores. E aí, claro que direção de arte tudo a ver, cores tudo a ver. Mas, em termos de material, em termos de material de conteúdo, né, de pesquisadores, de teorias sobre isso, como grande parte de reflexões, né, da área, há poucas, né, hoje está se expandindo, mas no que se refere à cor, então, tinha quase nenhuma. Claro que todo livro de direção de arte, essa questão da cor entra, né, mas de uma forma ainda, de uma forma superficial, porque, claro, não tem como abarcar tudo, dar conta de tudo, né. E aí a proposta do doutorado era aprofundar nisso, então foi um desafio. E aí, quando eu peguei, claro, autores do cinema, eu até fiz análise da imagem, de uma novela que chama O Pedacinho de Chão, né, que é uma novela que é super colorida e que tem esse trabalho da cor material, né, muito expandida, né, então, essa cor que está ali na materialidade, ela está na imagem final, apesar de todas as camadas, eu percebia isso, então era o que chamou a atenção na novela, a novela colorida era, mas
cromatismo da novela estava nos elementos da direção de arte, na materialidade. Então, eu analiso isso a partir disso que começa a construir esses conceitos. E foi super necessário construir esses conceitos, né, que eu coloquei aqui, porque não há conceitos, né? Então, eu acho que também cabe a nós que estamos pesquisando a direção de arte, começar a construir conceitos próprios da área. Então, foi esse o desafio que eu me coloquei desde o início da minha pesquisa de doutorado, né? Então, a diegese, por exemplo. Há muita discussão de diegese, autores que falam encenação, diegese, mas e como é que a diegese, como é que a direção de arte interfere nisso? Como é que a direção de arte interfere na encenação, né? Na mise-en-scène, que todo mundo fala, que você vai eventos e é o tempo todo. Porque a mise-en-scène, está o diretor, né? Então, você pega livros super famosos e que o cenário nem colocado na mão do diretor de arte, ele é o diretor que escolheu, né? Então, isso daí, há um incômodo nisso, não só na prática, mas na academia também, porque eu sou mais pesquisadora, né, do que profissional da prática. Então, isso daí me incomodava também. Nos eventos também acadêmicos, aos poucos, o espaço da direção de arte foi sendo ampliado, assim, mas não tinha esse espaço todo, né? Então, vai percebendo nisso. Então, cabe a nós, como pesquisadores e profissionais, né, ir buscando espaço e construindo esse espaço, né, pouco a pouco, teoricamente, conceitualmente, né, e eu percebo que esse evento, né, como a gente já foi falado aqui, é um avanço nesse sentido, porque a gente vai se unir cada vez mais e as coisas vão sendo construídas, né. Na mesa anterior, a Carol, né, ela é minha companheira do grupo pesquisa, mas também ela falou dos cursos, né, que ela realizou de forma remota, direção de arte, e eu participei na primavera, né, que eu apresentei, eu ministrei um curso de criação de paleta de cores. E aí foi um desafio para mim, porque essa questão remota, né, ela me ajudou muito, porque ela já tinha tido a experiência, e para mim foi um desafio. Mas, com certeza, houve um avanço também no meu processo como professora e como pesquisadora. Então, a gente tem que encarar que esses avanços são necessários e só vão fortalecer a, a, a nossa classe, o nosso grupo, o nosso pensamento, né? O pensamento da direção de arte, né? Então, isso que eu queria colocar, eu concordo plenamente. Eu acho que essa expansão da direção de arte para design é fundamental e não vai deixar de ser diretora de arte, mas vai ser ampliado esse projeto, seja no cenário, seja também na concepção da cor, né? E, Mana, eu Obrigada. Oi. posso fazer um comentário para complementar o que a Milena falou, e até para te ouvir depois? Sim. É que, assim, eu achei bem legal, Milena, a sua fala, bem legal. E aí me fez pensar o seguinte, que um elemento também que eu acho importante a gente debater aqui, Mana, queria te ouvir sobre isso, é que, assim, eu pelo menos, não olho mais o cinema como uma tela, sabe, onde a gente vai assistir. O cinema hoje em dia já é outra coisa, ele é uma linguagem, e ele atravessa, sabe, ele atravessa várias expressões artísticas. A gente pensar, por exemplo, num trabalho de cenografia como o da Júlia, lá no Polo Ferroviário de Caruaru, ela poderia muito bem, dentro daquela cenografia que ela está criando, ter elementos audiovisuais ali, sabe? Então, a gente não pode mais entender o cinema, até mesmo a televisão, né? Como um lugar, como um meio em si único. Hoje, eles são linguagens que atravessam. Estamos aqui hoje, online, né? A gente não faz mais só um filme, a gente faz um filme, esse filme tem redes sociais, esse filme vira game, esse filme tem site, entendeu? A gente tem lançamentos, né, eventos de lançamentos presenciais e eventos online, enfim, é uma profusão de telas, é isso que a gente vive hoje. Então, por isso que eu estou chamando a atenção aqui para a gente pensar esse espaço expandido da direção de arte, sabe? Está muito além da mise-en-scène de só uma tela, de só uma janela, sabe? Está muito além disso, perpassa
pontos de encontro que o nosso espectador vai ter com aquela narrativa, com aquela diegese, ou mise-en-scène, enfim. Né? Então, acho que a gente tem que pensar hoje, muito mais do que só pensar na criação daquela obra, a gente tem que pensar em jornada e experiência do usuário. Sabe? Pegando aí uma carona na linguagem de games, né? Que a jornada de usuário, experiência do usuário é uma questão de games, mas, na verdade, a gente tem que expandir esses conceitos, trazer para a nossa produção, porque o filme já não é mais só o filme, sabe? É isso. Pois é, Cátia, eu concordo contigo em relação à necessidade da gente expandir, né, de ver o cinema como algo expandido, né, essa relação com o cinema expandido é algo que, para mim, também é muito próxima, né, perpassa minhas pesquisas durante muitos anos, também previamente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um certo cuidado com o especificamente fílmico, sabe, que durante muito tempo foi tão importante para a gente conseguir constituir o que era uma linguagem cinematográfica, né, e o que era o cinema em si. E eu acho que, assim, a gente precisa, talvez, entender que isso se transborda, né, isso vai começar a sair daquela linguagem tradicional e poder ir para várias outras formas de linguagem, mas que existe algo ali dentro daquela forma de pensar a direção de arte que, independentemente da mídia em que ela vai estar inserida, existe uma metodologia, sabe, assim, existe uma forma de pensar, existe uma relação estética, uma fruição, né, de troca artística que a gente precisa manter. Até porque senão vai ficar muito confuso também a gente imaginar como é que são esses processos de criação e quem são esses profissionais e como é que vai estar sendo feito, sabe? Até porque essa relação toda com o cinema expandido, ela é muito ligada à tecnologia e por isso mesmo ela é muito fluida, né? Cada ano tem uma coisa nova, cada ano tem uma nova tecnologia, cada ano vai ter uma, né, uma nova forma de expressão visual, e aí como é que a gente se adapta e consegue acelerar e acompanhar todas essas dinâmicas, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa delicada. Não é que eu não estou discordando, não, só estou questionando, né, pensando, refletindo um pouco sobre isso também, assim. Mas que a gente precisa também entender ali nossas tecnologias, né, como a gente está falando tanto, e nossos métodos e tal, entender o que exatamente a gente faz, independente de como a gente vai fazer e para que mídia a gente vai fazer, né, mas o que é realmente esse pensamento visual, esse pensamento criativo, essa construção dessa visualidade, que eu acho que talvez esteja mais aí do que necessariamente pensar em que mídia ela vai estar ou com que tecnologia ela vai ser feita, né, eu acho que é meio por aí, assim. Com certeza, com certeza. Eu concordo demais com o que você está falando. Exatamente. Mas sem perder a perspectiva de que as linguagens estão mais fluidas e estão mudando. E não tem muita volta, gente. Não tem volta. Uhum. Não adianta a gente querer continuar fazendo e olhando para o cinema só da mesma maneira que a gente sempre olhou, porque ele já não é mais só aquilo. Entende? A gente tem que, eu acho que tem razão a sua cautela. Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, como diria minha avó. Eu acho que sim, tem que ser um cuidado, né? Metodológico, artístico, ético, como foi falado na mesa anterior, mas não perder de vista também essas novas perspectivas, porque elas, tudo bem, qual é o lugar desse profissional, mas também há um novo lugar para esse profissional. Então, qual é e como ocupamos esse novo lugar, entende? Então, a gente não pode também fechar os olhos, assim, dizer, isso é do universo dos games, eu não quero nem saber porque é uma outra tecnologia e me assusta. O novo sempre assusta, né? Mas aí é o nosso papel de pesquisadores e realizadores de tentar entender, de debater e de tentar ocupar esses espaços de uma forma responsável, né? De uma forma ética e, enfim, mas achei maravilhosa a sua fala, concordo plenamente com o que você colocou, tá? Iomana, posso Oi, fazer um Tainá. comentário? Claro. Que ótimo, gente. Parabéns a todas as apresentadoras maravilhosas, as comunicações. E como a Vera tem sido bastante citada, eu vou retomar uma conceituação que a Vera faz da direção de arte, se não me engano, é na dissertação dela de mestrado, onde ela define a direção de arte como essa área que estrutura uma experiência sensorial de imersão do corpo no espaço,
eu acho muito bonita essa definição da Vera, porque eu acho que ela já está dando conta dessa expansão, desse pensamento, ação da direção de arte para além do enquadramento, para além de um entendimento do cinema, que eu concordo plenamente com você, Kátia, que a gente não pode mais ficar dentro dele, né? No entanto, eu só queria trazer um certo contraponto, e agora de um ponto de vista que eu acho que é importante da gente pensar quando a gente está identificando, né, os avanços e as conquistas, e, ao mesmo tempo, pensando o quanto ainda é necessário se avançar e se conquistar na nossa área, né? Eu acho que é importante a gente pensar isso, principalmente num contexto como o de hoje, onde o nosso mercado está hiperaquecido, onde a gente está se vendo como uma mão de obra desejada, eficiente e relativamente barata pelas plataformas de streaming, que estão produzindo bastante aqui no nosso território, e trazendo esses formatos, né, de entendimento, de divisão do trabalho. E, recentemente, eu tive numa mesa com a Sônia Santana, que é a presidente do Sindicato dos Técnicos de Cinema de São Paulo, que ela me chamou a atenção para uma questão que a gente precisa olhar com muito cuidado para esse nosso momento, porque a gente precisa entender se esse é um momento que está se consolidando e que vai se tornar a nossa realidade como indústria do audiovisual, ou se a gente tem um risco da gente viver um momento que é passageiro, que se esgote o interesse por esses agentes de mercado na nossa mão de obra, e depois, no caso, né, de um estouro dessa bolha, como a Sônia Santana colocou, como é que a gente fica? Né? E aí, trazendo essa preocupação para o nosso ofício em específico, eu tendo a pensar que a direção de arte, da forma como a Vera está entendendo, acho que da forma como muitos de nós entendemos, ela dá conta desses novos espaços que você cita com muita propriedade, Kátia. E me parece, por exemplo, que quando nós verificamos que nós não estamos participando de todas as etapas do projeto, como a Milena coloca, que eu concordo que não estamos, mas me parece que faz parte, né, dessa nossa construção reivindicar. Ontem a Marlene Livendag falou na mesa, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha assistentes, né? Hoje a Beth falou, quando eu comecei a trabalhar, eu precisei lutar pelo meu espaço no monitor. Eu acho que lutar pela presença em todas as etapas do projeto, como coloca a Milena, ou em todos os desdobramentos transmídias desse projeto, não necessariamente requer a criação de uma outra nomenclatura. Essa eu acho que é uma pergunta que a gente deve se fazer e que a gente deve trazer para o debate. Eu te confesso, Kátia, que eu tenho um pouco de medo de criação de um novo nível na hierarquia, de como pessoas que vêm desempenhando o que a gente chama até hoje de direção de arte, mas que, eventualmente, dentro dessa nova estrutura, elas venham a ser justamente desvalorizadas, que eu acho que é tudo que a gente não quer. Eu me pergunto se, no nosso mercado, no nosso modus operandi, né, se a gente já tem um certo entendimento e a gente ainda está lutando por um espaço para isso que a gente chama de direção de arte, eu me pergunto se a gente precisa de um outro nome. E me pergunto, principalmente, assim, olhando pelo lado negativo, né, que talvez a implementação desse novo nível hierárquico possa, ou não, enfim, esse meu temor pode não se concretizar, mas eu estou só dando uma aqui de advogada do diabo,
E pensando, né, o nosso caminho é muito diferente, né? Enquanto o production designer se estabiliza lá com o Menzies, com o Vento Levou, a partir de uma dinâmica de produção que é muito mais estável, de uma indústria que, de fato, ela é consolidada, ela tem postos de trabalho fixos. A gente tem diretores de arte que são funcionários de um estúdio, que recebem mensalmente um trabalho para trabalhar hoje nesse projeto, amanhã naquele. Então, né, esse nível acima muitas vezes é necessário, porque é a pessoa que está em diálogo com a direção, que está em diálogo com a produção, porque dentro daquela estrutura de trabalho, aqueles que são chamados de diretores de arte não trabalham assim. Então, enfim, eu acho que é super importante. Eu fiquei super instigada com a sua apresentação e para pensar de fato, né, esses desdobramentos. Por exemplo, uma questão que me incomoda muito no nosso cotidiano é a identidade visual de produto dos filmes, né? Lançamento, cartaz, muitas vezes até crédito, identidade visual, né, desse produto ampliado, que muitas vezes eu não vejo uma identidade do filme ali. Quantas vezes a gente não vê um cartaz, acha que é uma coisa e vai ver o filme é outra. Então, concordo que temos, né, muitos espaços ainda a ocupar, mas eu te confesso que eu me coloco com um certo cuidado dentro do que seriam essas correspondências entre termos, ofícios e espaços de circulação, sabe? Perfeito, Tainá, perfeito. Ouvindo você falar, você totalmente me convenceu. Eu acho que talvez o que a gente precise, olhando para o nosso mercado, não é de novas nomenclaturas, mas sim de entender, de ampliar o entendimento sobre o que é o trabalho da direção de arte e fazê-lo ser reconhecido, né? Eu acho que o caminho, eu estou junto contigo nesse caminho, eu acho que é muito mais produtivo e proveitoso para o nosso mercado, né? Ao invés de a gente criar uma nova hierarquia, como você falou. E aí eu quero só chamar a atenção, ver que coisa interessante. Olha a força desse lugar da direção de arte, né? Desse espaço criativo da direção de arte. Quando a gente olha, eu acho que a transmídia, para mim, é um campo que reforça tudo isso que você disse, porque justamente são os elementos identitários criados pela direção de arte que conseguem unir aqueles produtos todos, aquelas obras todas on e offline, e dar conta da gente enxergar aquilo como um sistema transmídia, muitas vezes criados até por pessoas diferentes, mas mantendo aqueles elementos identitários, aqueles motivos, né, aquelas estéticas, aquelas cores, para trazer a Milena para a discussão. Aí é que está a força. Então, justamente está vindo da direção de arte essa força, essa teia de ligação, né? Que sem ela, aquele conjunto de obras não seria reconhecido como transmídia, né? Como eu falei. Então, talvez o caminho seja esse mesmo, Tainá, de reforçar, de combater aquele entendimento restritivo do que é a direção de arte e entender de uma forma ampliada, entender esse espaço criativo da arte ampliado e não necessariamente chamar de outro nome, mas chamar de direção de arte, com certeza. Queria abrir também para perguntas, mas alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu vi que algumas pessoas pediram os meus esboços, mas meus esboços são tão esboços que eu fiquei assim de colocar na apresentação, mas sem problemas. A gente troca figurinha nos e-mails e aí eu melhoro o traço. Também só complementar, que não sei se eu me expressei bem na hora que eu falei, quando eu falo de trazer o que é bom das experiências de outros países, Tainá, eu não estou falando especificamente da nomenclatura nem da hierarquia, mas do entendimento. Eu acho que é importante esclarecer isso, sabe? Então, talvez não chamar de production design, não é necessário uma nova nomenclatura nem uma nova hierarquia, mas entender que a direção de arte não é só construção de cenário, de mise-en-scène, figurino, maquiagem, não é só isso, texturas,
vai muito além, o trabalho da Milena está aí para provar, né? A profundidade que é o mergulho nas cores, né? E o que você mesmo falou, a pós-produção. Eu ensino direção de arte numa disciplina chamada cinegrafia, junto com um diretor de fotografia. Foi até nesse sentido que eu provoquei na mesa de abertura a Inês a falar um pouco sobre a relação da arte com a fotografia, porque nós damos essa disciplina em conjunto, eu e o diretor de fotografia, Marcelo Brito. E então a gente tenta dar conta nessa disciplina dessa relação tão próxima, tão intrínseca, tão colaborativa e necessária, né? O trabalho de um pode ser terrivelmente afetado pelo trabalho do outro, ou ao contrário, espantosamente valorizado, né? Como a Inês colocou muito bem isso na nossa mesa de abertura, dessa relação, assim, não se verem como inimigos, e sim como colaboradores muito próximos, né? Então, eu acho que é nesse sentido, esse entendimento que eu acho importante a gente começar a ter, para quando a gente falar de um diretor de arte, a gente falar desse espaço expandido. Foi nesse sentido só queria fazer esse adendo. Obrigada, Kátia. A Inês pediu también una fala. Inês, fica à Sí, vontade. pero Katia lo dijo de alguna forma. Sí, me parece que eso de expandir, de ampliar, ¿no? Es una construcción. Como voy a tomar la palabra de Beth de hoy, que me gustó mucho, ¿no? Tenemos tanto para construir. Y un poco sobre también esta mesa, ¿no? El trabajo de Milena, el trabajo que presentó también Juliana. Yo creo que el fortalecimiento teórico, ¿no? Y integrarlo a nuestras presentaciones también es como una parte de nuestro fortalecimiento, ¿no? Como disciplina, todo, ¿no? La profesionalización también tiene que ver con eso, en la medida en que uno puede explicar, quizás no haciendo una presentación, no diciendo a qué filósofo estudiaste, sino, bueno, también hay que trabajar la invisibilidad. Digo, a veces uno tiene que, ¿no? Está en unos medios que tienen unos tiempos que son un poco brutales, ¿no? Yo a veces veo los procesos en el teatro, por ejemplo, por lo menos en Uruguay, que de repente hay obras que están 2 años para montarse. Y me muero de admiración de esa delicadeza, de esa construcción conjunta. Es otra tradición, ¿no? Pero nosotros generalmente tenemos esta presión, ¿no? Del orzamento, del tiempo, y me parece que es como súper importante irlo introduciendo, ¿no? Y que también se trata, justamente, me parece muy interesante lo que dijo Tania de la mirada desde lo gremial, ¿verdad? No tener mucho cuidado con las jerarquías, pero yo tengo la esperanza de que también mediante la experiencia, la transmisión de experiencia, la conceptualización, la reflexión, y esto que estamos haciendo me parece impresionante, con lo que he soñado muchos años, que nos pudiéramos juntar. Bueno, entonces uno va ¿no? Como de alguna forma instalando que no es una cuestión de jerarquía, que es más colaborativo, y que incluso las producciones más industriales, más eficientes, no tienen por qué ser agresivas, no, tiene que ser más sustentables desde el punto de vista humano, y que eso no es solamente el cine independiente que lo hace, sino que hay otras formas, ¿verdad? Yo tengo mucha confianza en las nuevas generaciones porque los veo que tienen otra forma de relacionarse, que tienen otras demandas, ¿verdad? De trabajar no sé, quizás porque yo vengo de una generación de dinosaurios, y además, bueno, es muy gracioso lo que voy a decir, pero ya termino. Muchos de mis compañeros, que eran un poco mayores que yo, habían sido guerrilleros, entonces llevaban esa experiencia de sacrificio físico, todo eso al set, ¿no? De formas absurdas, ahora lo veo, pero bueno, por suerte las generaciones que han venido después han logrado otras mejores condiciones de trabajo, ¿no? Y no es necesario, ciertos heroísmos solamente nada, hacen daño, no, pero bueno, estoy con mucha esperanza de estas generaciones nuevas. Gracias.
Obrigada, Inês. Eu acho que isso é uma coisa, na verdade, desculpa, para a gente refletir e sempre tocar, né, no ponto que é essas novas formas de lidar com o trabalho do cinema, né? Que é um trabalho muito árduo, são 12 horas, a arte normalmente trabalha muito para além dessas 12 horas, então é um desgaste físico e mental extraordinário, assim, que de fato consome a sua energia, a sua juventude, a sua vida, né? Você fica ali, é um desgaste real. É algo que precisa realmente ser revisto, porque é como Inês falou desde o primeiro dia, a direção de arte é para apaixonados, né? É muito bonito ver o brilho nos olhos da maioria das pessoas que estão apresentando nas mesas e nossos palestrantes, porque sempre existe ali, né, esse brilho nos olhos, essa paixão assim envolvida dentro da direção de arte, e é o que nos faz aguentar essas muitas horas de trabalho, esse trabalho pesado e árduo que eu também espero bastante também, Inês, que essas novas gerações lutem, né, por esses direitos trabalhistas que são mais do que necessários dentro do contexto do cinema e do audiovisual. Vocês têm mais perguntas, comentários? As meninas da mesa. Alguém comentou aqui direitos trabalhistas, trabalho mais colaborativo, exato. É isso mesmo. Acho que gradativamente os sindicatos estão se formando, né? Acho que de qualquer forma, por exemplo, no contexto Brasil, a junção da Brada, né? A existência dali de alguns sindicatos ajuda um pouco nesse processo de entender e nessa união também, né? A gente precisa se unir para que isso aconteça, né? Vai ser por meio do coletivo mesmo e da fala coletiva que isso vai acontecer. Milena, não sei se você já viu o trabalho, acho que é da Maria Helena Gomes da Costa. Eu acho que ela está na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é uma professora da área de geografia cultural, mas ela fez um estudo de cores, ela trabalha também com cores, é, a perspectiva dela é a perspectiva das cores na geografia cultural, olha que interessante. Mas eu acho que valia a Muito pena depois. interessante. Muito Como interessante é o o nome trabalho dela? dela. Eu acho que Maria é Helena? Maria Helena Gomes da Costa, se não me engano. Mas você, depois, se você me mandar um e-mail, eu tenho como te colocar em contato com ela. Ela já participou da Socine também, em algumas edições, mas a perspectiva dela é bem diferente, porque é a perspectiva da geografia cultural, né, de como as cores aparecem nas paisagens e os significados dessas cores nas construções imagéticas dos lugares, né, lugar, paisagem, ela usa muito esses conceitos, né, que vêm da geografia cultural. Mas é um trabalho bem profundo também sobre as cores, assim, eu acho que poderia complementar para você aí, valeria a pena você conhecer o trabalho dela. Ela é professora doutora, eu acho que ela está na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atualmente, se não me engano, tá? Ah, muito obrigada. Eu, inclusive, durante o doutorado, eu fui para um congresso internacional, foi em Portugal, de pesquisadores das cores, né? Aí foi fantástico, porque parece que aqui no Brasil é um pouco mais restrito, mas assim, tinha gente do mundo inteiro, da área de geografia, de medicina, porque as cores são importantes em todas as áreas. Então, medicina, arquitetura, né? Das artes visuais, cinema, para falar a verdade, só tinha eu e outra pessoa, né? Audiovisual, na verdade, porque eu fui com o trabalho do mestrado, então pesquisei uma série de televisão. Mas o que eu vi lá me ajudou muito, né? Então, mesmo em outra área, esse diálogo é importante, porque tem geógrafos, por exemplo, né, que estudam pedras, enfim, rochas, e que eles vão a campo e coletam as rochas e precisam definir que cor tem aquela rocha. Então, tem toda a medição mais técnica, que a gente nas artes não tem, não é necessário,
mas eles medem a cor, eles tentam entender que cor é essa. Então, isso daí faz com que a gente expanda, né? Esse pensamento mesmo. Então, eu vou querer sim o contato dela, eu acho que a gente tem que estar sempre em movimento. Uma coisa que eu queria falar é sobre o conceito que a Tainá colocou, né, da Vera. Eu acho que é um conceito fantástico, assim, né? Desse profissional que está ali em cena e que ele tá olhando a espacialidade, porque a Vera traz muito essa questão do espaço, né? Então, essa espacialidade. E aí, toda vez que eu vou dar aula, por exemplo, eu coloco para os alunos, né, que a direção de arte é isso, né? Esse olhar sobre o mundo, sendo fazer cinema, série de TV, seja o que for, tem diretor de arte fazer teatro, é esse olhar sobre o mundo, né? Então, acho que é por isso que também me interessa tanto pelas cores, porque as cores elas estão em tudo, no mundo real. Claro que quando a gente constrói o cromatismo de um filme, a gente já bota o nosso olhar subjetivo, essa subjetividade, né? E aí, eu acho que conceitualmente, a direção de arte, ela está muito bem colocada, né? Conceitualmente. A gente sabe o que é, a gente é fortalecido nesse sentido. Eu acho que é só uma questão de espaço mesmo. E é espaço para todas as áreas, né? Porque teve até uma participante da outra mesa que colocou, né, que ela é produtora de objetos, então ela também estava reivindicando ali o espaço. Então, todos esses espaços têm construção de sentido, né, ter esse olhar sobre o mundo, ter esse olhar sobre a cena, esse deslocamento, né, então, e aí nesse sentido também, eu acho que a direção de arte ela dialoga com várias outras artes visuais, né, até com arquitetura, né, então, é fortalecer isso, eu acredito. Fortalecer, reivindicar espaço intelectualmente, conceitualmente, profissionalmente, e conquistando aos poucos, porque a gente vai avançando, né? E vai continuar sempre avançando, acho que a gente nunca vai chegar ao fim, porque o ser humano é isso, né? Avança, avança, avança. Então, essa minha pesquisa mesmo, eu entreguei o doutorado, mas ela vai continuar, porque é algo que ainda me instiga, pretendo realizar esse curta e dali trazer reflexões, repensar tudo que eu fiz, quem sabe, então, é isso, a gente está sempre em movimento. Aí eu agradeço o contato, a indicação, eu vou querer o contato, sim. Isso é legal dessa mesa, hein, Almana? Porque todas nós aqui, eu, a Milena e a Júlia, as três pensando sobre esses temas que a gente está debatendo aqui, mas as três também criando, né? A Milena criando curta, eu criando a animação em realidade virtual, a Júlia criando a cenografia dela lá no São João do Caruaru. E muito legal isso, é uma forma de atuação que eu gosto muito, assim, de pensar, refletir e depois criar também, né? É bem a linha de trabalho do nosso mestrado profissional em mídias criativas aqui na UFRJ, né? De pesquisas aplicadas, assim. Eu acho bacana isso, gostei dessa composição da mesa, de pessoas que estão pensadoras e realizadoras, assim. Pois é, gente, é algo que transpassa muito a direção de arte de qualquer forma, né? Assim, mesmo dentro do contexto acadêmico, a maioria de nós tem esse lado artístico muito aflorado também, como não deixaria de ser, né? Acho que naturalmente isso está posto. E aí a gente, por mais que reflita, tem sempre ali um pé no criativo. E eu acho que isso é algo que nos traz, que traz para a nossa escrita até uma escrita mais emocionada, né? Vamos dizer assim. Eu acho isso bem Mais interessante. poética, né? Mais Às vezes até mais poética. poética. É isso. Eu acho Exatamente. que isso é um ponto que o campo da direção de arte já está bem mais amadurecido do que outros campos. Por exemplo, participei uma vez de um simpósio de cinema em que a gente passou por uma situação, não vou dizer quem foi, mas um diretor que foi convidado, que não era acadêmico, e que na hora que chegou para falar, falou assim, quem sabe de cinema aqui sou eu, vocês são todos acadêmicos, vocês não sabem nada. Entendeu? Foi uma situação assim bem constrangedora, nada a ver, mas isso aconteceu e eu estava lá presente e vi. E aí o campo da direção de arte chega com o Siddharth aqui num outro nível de entendimento, já juntando tudo, teoria e prática. Isso é maravilhoso de ver, parabéns, sabe? Parabéns. Parabéns a todos que estão participando do evento e do campo, porque isso é um amadurecimento do próprio campo. Exatamente. Né? Não, é sempre muito, muito feliz, assim, esses momentos de encontro, né? Todas essas mesas que a gente tem o prazer de compartilhar e de fazer parte
ver a direção de arte se consolidar gradativamente enquanto campo dentro do contexto brasileiro, nessa união latino-americana que a gente está dando esse primeiro passo agora, e, nossa, como está sendo maravilhoso essas trocas também, e que cada vez mais a gente consiga essas conversas, né, abrir essas dimensões de espaço, entender e discutir e vivenciar essa direção de arte dentro desse nosso lugar, entender como é que ela funciona, né, como é quais são os estudos, as problemáticas, né, as inquietações que estão surgindo dentro especificamente desse nosso espaço, né. E aí eu queria só comentar sobre a referência que você falou, eu achei interessantíssima também, aqui no chat bombou, assim, todo mundo super querendo saber e comentando, realmente, a Tainá até comentou que a geografia, né, especificamente a geografia cultural, né, esse termo que você falou, ela vem sendo recorrentemente usada dentro de alguns artigos, alguns estudos, e é realmente algo muito interessante. Na direção de arte, ela tem essa característica, eu acho, o campo da direção de arte, de ser atravessada por vários outros campos, né? A gente tem a arquitetura, as artes visuais, né? A geografia, o cinema em si, todas as teorias que atravessam o cinema já nos atravessam também, enfim, é um grande núcleo, e eu acho que a geografia realmente é incrível, essa referência, acho bem legal. Para o meu doutorado, eu escrevi alguém está falando, né? Eu cortei? Não sei. Vai lá, Milena, depois eu falo. Ah, tá. No meu doutorado, eu escrevi um roteiro, né? E aí, eu acho isso fascinante, porque muitos diretores não valorizam, né, vamos dizer, a direção de arte, mas o que me instigou a escrever esse roteiro foi justamente esse olhar que eu tenho sobre a direção de arte, né? Então, isso me deu até propriedade para eu escrever o roteiro. Claro que tem técnica, roteiro, fui estudando, né? Mas então, essa questão de conseguir enxergar em outro espaço a direção de arte, eu acho que precisa avançar também, né? Então, quando você fala assim, que é uma área que é também perpassada por várias outras, com certeza, quando eu fui escrever esse roteiro, eu li aquele livro História da Vida Privada, né? Porque eu estava falando do século XIX e tal. Então, aquilo ali expande o meu olhar sobre o mundo, né? E aí, quando falo agora de geografia, né, cultural, é isso. A gente tem que estar sempre se alimentando desses dados, dessas informações, porque esse repertório é que vai trazer, vai contribuir, né, para um trabalho realmente que seja interessante, né, e prazeroso até para a gente, porque quando eu estudo, quando eu entendo, quando eu compreendo, eu faço a coisa de uma forma mais prazerosa. É isso que eu queria falar. Tô colocando aqui no chat, tá, gente? Eu falei o nome dela errado. O nome dela é Maria Helena Braga e Vaz da Costa. Eu falei errado. Mas está aí, o grupo de pesquisa dela é o link Linguagem de Cena, Imagem, Cultura e Representação, lá da UFRN de Natal. Enfim, ela trabalha nessa linha. Vou botar aqui o link dela do Siga, tem as informações sobre ela, vocês vão achar fácil o trabalho dela. Tá? Ótimo, só queria adicionar, já que a conversa foi por aí, não sei se todo mundo conhece, mas tem um trabalho que é bem legal, que é do Diogo Velasco, que ele propõe a ideia de imagem-espaço, a partir, claro, lá da leitura do Deleuze, mas trazendo uma geógrafa. Agora, também não me falha o nome aqui, mas é muito interessante o aporte da geografia que ele traz, porque é um pensamento de espaço que articula tempo e espaço, que é uma questão que eu acho que o cinema meio que separou, assim, pensou o tempo como uma dimensão privilegiada do cinema por conta da imagem em movimento, da montagem, blá, 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 e o espaço ficou meio negligenciado. Então, essa pesquisa do Diogo é super bonita, assim, porque ele comprova
e essa geógrafa é importante na construção do pensamento dele, ele comprova uma junção de tempo e espaço, assim, que é indiscernível e que é muito legal e que eu acho que acaba por favorecer essa tal dessa visibilidade da direção de arte que eu acho que a gente está buscando aqui. Só botando mais um tempero aqui nesse nosso caldeirão maravilhoso. Obrigada, Tainá. Nossa, quantas referências ótimas aqui. Então, gente, vocês têm mais alguma colocação, mais algum comentário? Eu fui ver aqui a hora, estamos já chegando no nosso limite. E é um limite de fome também, né? Que eu acredito que todo mundo esteja ali querendo e seguir para os seus almoços. Temos o Siddharth continua à tarde, teremos uma mesa hoje sobre ensino da direção de arte. Vai ser super legal essa mesa também, temos nomes maravilhosos. E aí, aqui também no link, no chat, tem várias das referências que foram faladas aqui, pessoal compartilhando. Nossa, que maravilhoso, né? E é para isso que estamos aqui. Queria agradecer a todos vocês a presença. Obrigada, Kátia, Milena, Júlia, pelas falas. Obrigada a todos pelas discussões. A todos que estão aqui como ouvintes, né, acompanhando nossas falas, nosso evento. Queria convidá-los todos para a mesa de hoje à tarde e para todo o resto da programação do Siddharth, que vai até a sexta à noite. Então, é isto, meus amores, muitíssimo obrigada. Meninas, se quiserem se despedir, fiquem à vontade também para falar. Muito obrigada, gente, excelente, as trocas todas, maravilhoso, muito obrigada. E alguém falou aí no chat, vida longa ao Siddharth, é isso aí, vida longa e próspera. Tchau, obrigada, É gente. isso, vida longa, e eu também agradeço muito, Yomana, né, pela conversa também. Eu acho que foi muito legal hoje. Adorei conhecer você, Kátia. Eu acho que eu já te conheço de textos, de Socine, enfim, mas foi muito produtiva. Eu acho que eu aprendi muito, né? Está sempre aprendendo, é isso. E é esse espaço de aprendizagem, de colocação, de aprendizagem, de ouvir o outro, né? De entender, de compreender, enfim. Então, eu acho que foi muito satisfatório, muito pleno hoje. Muito obrigada. Queria agradecer também a todos vocês por me darem esse momento de fala. Vocês com tantas experiências, eu tão novinha nesse caminho, mas espero encontrar vocês em breve e na minha jornada acadêmica, se Deus quiser. Obrigada, gente. Então, a gente finaliza aqui nossa mesa. Obrigada a todos. E mais uma vez, se liguem na programação do Siddharth, que está ótimo. Boa tarde, bom almoço a todos.